Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Arapé Malik e as melhores informações sobre música, história, política, cultura e arte você encontra por aqui. E como você já viu aqui na thumb, nosso assunto de hoje é as maiores cagadas, as maiores injustiças do Oscar. Eu ia fazer o top 10, mas o Oscar já fez tanta merda que eu resolvi selecionar as melhores aqui e fazer uma tier list. Esse daqui é o Notícias do Fim do Mundo e você vai passar raiva comigo depois da vinheta. Pra começar, essa lista daqui é comprovada e auditada pelas vozes da minha cabeça. Então se você achar que ela não tá correta, você coloca aí a sua lista nos comentários. E bora começar nossa tier list, vamos lá. Como eu nunca fiz tier list, o jeito mais fácil que eu achei de fazer foi no Canva. Pra começar, vamos conhecer as nossas categorias. Em primeiro lugar, a gente tem Errou, mas tinha motivo. Essa categoria é pra aquele filme que devia ter ganhado, mas tem um bom motivo pra não ter ganhado. Nossa segunda categoria é Injusto, mas ninguém liga. Essa daqui eu separei os filmes que sofreram injustiças no Oscar, mas ninguém lembra, ninguém tá ligado, ninguém quer saber. Terceira categoria, Que Cagada Federal. Essa categoria é separada pra quando parece que a academia do Oscar comeu cocô. E a nossa última categoria é Alguém Devia Tá Preso. É aquele tipo de injustiça que é tão flagrante, tão idiota, tão redondamente estúpida que alguém tinha que pagar por isso. Então vamos começar com Assassino da Lua das Flores. Assassino da Lua das Flores é um filmaço do Scorsese que merecia um Oscar. Mas na real, por mais injusto que seja esse filme não ganhar o Oscar de melhor filme, ele não ganhou porque ele veio no ano errado. Sim, ele acabou perdendo pro Oppenheimer do Nolan, que na minha opinião devia ter ganhado mesmo. Então nesse caso, o Assassino da Lua das Flores vai entrar nessa primeira categoria aqui, ó. Errou, mas tinha motivo, né, gente? E eu tô falando desse filme porque a gente vai falar de 3 diretores que foram, pra mim, os mais injustiçados da história do Oscar. E o primeiro deles é o Scorsese, do Absolute Cinema, e ele ainda vai aparecer por aqui. Pra continuar, a gente tem uma injustiça dupla, O Sexto Sentido e A Espera de um Milagre. Cara, se você não assistiu esses 2 filmes, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida. Com certeza esses 2 filmes teriam que entrar numa lista dos 100 melhores filmes da história. E O Sexto Sentido muito provavelmente estaria entre os 30 primeiros. Que filmaço! A loucura é que esses 2 filmes perderam pro Beleza Americana. Um filme que é bom, né? Pra desbancar esses 2, precisou de muita cara de pau. Então pra mim os 2 vão juntinho direto pra Que Cagada Federal, né, gente? Agora vamos começar a passar raiva. Cidade de Deus, senhoras e senhores, era pra ter ido pro Oscar de 2003 e ele não foi sequer indicado, sabe por quê? Porque a academia simplesmente não aprovou a participação dele. Só que aí é que tá, Cidade de Deus é um filme que é estudado em academias e escolas de cinema pelo mundo inteiro. E a revolta do meio do cinema desse filme não ter entrado foi tão grande que ele entrou no ano seguinte, 2004, e entrou concorrendo a 4 Oscars: direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia, e não levou nenhum. Isso porque em 2004 ele tava concorrendo simplesmente com O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei. E cara, desse filme não tinha como ganhar. E isso porque O Senhor dos Anéis tem uma particularidade. Os 2 filmes foram inspirados em livros. Só que O Senhor dos Anéis é um livro de 1954 que durante quase meio século foi considerado infilmável. O filme tinha tanta coisa, tanta raça diferente, tanta batalha épica, tantos lugares impossíveis de acontecer que todo mundo achava que nunca poderia ser filmada essa história. Até que o Peter Jackson, que não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então se fosse pra 2004 ele entraria em Errou, mas tinha motivo. Só que como ele deveria ter entrado em 2003, que o maior concorrente seria O Pianista e quem ganhou foi Chicago, alguém devia estar preso. Eu acho, minha opinião. 12 Anos de Escravidão, que tá aqui, é um filme dirigido magistralmente pelo Steve McQueen e que ganhou o Oscar de melhor filme. E aí que tá, a galera fala que foi injustiça porque o Steve McQueen não ganhou o Oscar de melhor diretor, apesar da direção ter um peso impressionante nesse filme. E o louco é que eu achei um monte de site falando dessa injustiça, mas na moral, é injusto, mas ninguém liga. Aqui a gente já tem uma bela de uma raiva pra passar. Em 2006 tinha um filmaço que todo mundo achava que ia ganhar, que era O Segredo de Brokeback Mountain. E esse filme foi importante pra caramba na época, porque ele falava sobre uma relação homossexual entre 2 cowboys, entre 2 símbolos de masculinidade. Só que nesse ano aconteceu uma cagada que já aconteceu várias vezes no Oscar. Também tinha saído um filme bem marromeno chamado Crash, No Limite. Um filme que falava de ódio, preconceito, racismo, bem ruimzinho. E provavelmente a galera da academia deve ter pensado assim: esse filme não vai ganhar, mas eu vou dar um votinho nele porque o tema é importante. Sim, senhoras e senhores, ele ganhou. Então pra mim O Segredo de Brokeback Mountain vai
vai entrar aqui, ó, direto pra que cagada federal. E aqui nós chegamos no Batman, o Cavaleiro das Trevas. Cara, esse filme foi imensamente esnobado por ser um filme de super-herói. Só que ele não foi um filme de super-herói, foi o filme de super-herói. Ele redefiniu como se faz filme de super-herói. A direção do Nolan, como sempre, foi impecável e a gente teve aquela atuação maravilhosa do Heath Ledger como Coringa. E esse filme devia ter ganhado. Na moral, a revolta desse filme não ter sido nem indicado foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que no ano seguinte o Oscar aumentou o número de indicados a melhor filme de 5 para 10. O Heath Ledger ganhou um Oscar póstumo, né? Porque ele já tinha morrido na época da premiação, mas aqui a gente já tem o segundo filme dele que foi esnobado. Mas apesar disso, o Nolan depois ganhou o Oscar dele e ninguém tá muito ligando pra isso. Então pra mim esse filme entra pro injusto, mas ninguém liga. E aqui começamos as grandes polêmicas. O Iluminado é um dos melhores filmes feitos na história da humanidade. É um desses filmes que é estudado até hoje em escola de cinema. E pasmem, o Iluminado no ano dele não foi nem indicado. Sim, o Stanley Kubrick foi um dos maiores diretores da história, só teve um filme que ganhou um Oscar, que foi o 2001 Odisseia no Espaço, e que ainda foi um Oscar por efeitos visuais. Sim, senhoras e senhores, o Kubrick nunca ganhou um Oscar nem de melhor filme, nem de melhor diretor. E no ano do Iluminado, você sabe quem ganhou o Oscar? Foi aquele filme Gente Como a Gente, você lembra? Nem eu! E o mais louco é que ele ganhou em cima de um filmaço chamado Touro Indomável, com Robert De Niro, dirigido por quem? Sim, senhoras e senhores, pelo senhor Scorsese. E por esse ano, senhoras e senhores, na moral, alguém devia estar preso. Orfeu Negro foi um filme de 1960 que foi gravado no Brasil com atores brasileiros, que ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro e o Oscar foi pra França. Sim, porque o filme era uma produção franco-brasileira e foi dirigida por um francês, o Marcel Camus. É um filme que poderia ter sido nosso primeiro Oscar no cinema, mas que não foi. Foi injustiça? Foi. Mas ninguém liga. Agora a gente chegou em mais uma dessas que dá vontade da minha cabeça explodir. Olha só, a gente tem uma categoria no cinema que é filme de máfia, um gênero de filme que existe praticamente desde que o cinema existe. Só que dois filmes redefiniram completamente essa categoria de filme. O primeiro foi O Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola, que merecidamente ganhou o melhor filme. E o segundo é Goodfellas, Os Bons Companheiros. E esse ano parecia uma lavada. Todo mundo acreditou que esse filme ia ganhar o Oscar e no final ganhou o filme Dança com Lobos, do Kevin Costner. Você lembra? Não, nem eu. Então, na moral, por Os Bons Companheiros, alguém devia ter ido pro Chilindró. Aqui nós chegamos em Cidadão Kane, que é um dos grandes filmes da história do cinema e que tem uma história bem pitoresca. O Cidadão Kane foi indicado a vários Oscars lá em 1942, mas a cada Oscar em que ele era anunciado, ele foi vaiado. E isso aconteceu por dois motivos. O primeiro é que o filme do Orson Welles foi baseado num bilionário de verdade, esse cara aqui, ó. E o cara se sentiu extremamente ofendido, desembolsou uma grana preta pra fazer uma campanha contra o filme. O cara tentou impedir na justiça que o filme fosse sequer lançado. Outro motivo é que na plateia do Oscar tinha vários figurantes desse filme e o Orson Welles, que tinha só 29 anos, foi esnobado pela academia e digamos que ele não era muito querido no set de filmagem. De qualquer forma, é uma puta de uma injustiça que esse filme não tenha ganhado pelo menos melhor direção. O Orson Welles arrebentou, esse filme é estudado em escola de cinema no mundo inteiro. O blocking desse filme, que é como a câmera se movimenta, é um espetáculo até hoje. É como parece que o Orson Welles também não se ajudou, esse filme aqui ele vai entrar em cagada federal, né? Antes de falar desses três últimos, eu quero te fazer um convite. Deixa a sua curtida, que não custa nada, isso faz a maquininha entender que a gente tem que ser indicado pra mais gente. Se você gostou desse vídeo e queria que mais gente visse, não custa nada, é só você deixar um like. E aproveita que você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal, porque pra nós é difícil pra caramba de crescer. E se puder ajudar mais ainda, compartilha esse vídeo com todo mundo. Em 1999 aconteceu uma das maiores cagadas da história do Oscar, e essa você lembra bem, mas talvez não lembre inteira. Lá em 99 a gente também tinha uma barbada, que era o filmaço do Steven Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme redefiniu o que a gente conhecia como filme de guerra. O Steven Spielberg conta que tentou fazer um filme que não glorificasse a violência. E esse filmaço foi indicado a melhor filme, melhor ator, melhor trilha sonora do monstro John Williams, que também não ganhou. Mas no fim ele ganhou 5 Oscars, mas todos Oscars técnicos. E aqui que tá a injustiça. Nesse caso o Spielberg pode dar a mão pra Fernanda Montenegro. Isso porque há 26 anos atrás o Walter Salles fazia exatamente a mesma coisa que ele fez esse ano. Entrava concorrendo como melhor filme internacional e melhor atriz com a mãe da Fernanda, a outra Fernanda. E a gente imaginava que a briga da Fernandona nesse ano ia ser contra a Meryl Streep, que tem 3 Oscars, e contra a Kate Blanchett, que tem 2. E os dois perderam pra Shakespeare Apaixonado. Esse filme
tosco, medíocre, bobo, mal feito. Tirou o Oscar de melhor atriz dessas três, e principalmente da nossa Fernandona, pra dar pra Gwyneth Paltrow, e tirou o Oscar de melhor filme da mão do Spielberg. Inacreditável. Então, na moral, por esses dois aqui ao mesmo tempo, alguém devia estar preso em prisão perpétua. Como é possível? Agora vamos lá, esse penúltimo aqui eu coloquei por um motivo muito específico. No Oscar de 2025 aconteceram duas injustiças flagrantes, as duas ligadas ao mesmo filme. O Oscar de melhor atriz estava sendo muito bem disputado por duas atrizes, Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui e Demi Moore por A Substância. E veja só o que aconteceu. A Demi Moore, que tinha uma carreira que poderia ter rendido Oscars, e que foi esnobada pra caramba depois de fazer um filme sobre uma stripper, perdeu o Oscar pra uma atriz novata que fez um filme sobre uma stripper. E ainda perdeu esse Oscar num filme que fala sobre como a indústria do entretenimento descarta mulheres de uma certa idade pra poder substituí-las por mulheres jovens. Porra, seu Oscar mandou legal. E pra completar a injustiça, ainda deu o melhor filme pra esse filme, A Nora. E por mais que fosse um sonho que a gente tivesse o nosso momento Parasita de ganhar o melhor filme com um filme que nem é falado inglês, pra mim o filme mais roubado por essa vitória de A Nora foi o Brutalista. Então, isso aqui vai pra Que Cagada Federal. Triste. E depois de Kubrick e Scorsese, nós chegamos ao terceiro diretor que pra mim foi o mais injustiçado da história do Oscar. O Spike Lee é um diretor lendário pro cinema. Cada filme do Spike Lee é como se fosse um manifesto. Um cara que ainda moleque dirigiu e atuou em Faça a Coisa Certa. Logo depois fez a biografia do Malcolm. O mesmo Denzel Washington fez o filme Plano Perfeito, que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Esse cara nunca tinha ganhado um Oscar. Em 2006 os caras deram um prêmio pra ele de consolação, que foi um Oscar meio que pelo conjunto da obra, mas, e a parte importante sempre vem depois do mais, faltou premiar um filme do cara. E por que não rolou? Porque a Academia de Artes Cinematográficas é majoritariamente masculina, branca, heterossexual, rica e velha. E eles não estavam muito na onda de premiar um diretor que fala sobre racismo, opressão. Até que nós chegamos num ano que seria impossível não dar um prêmio pro cara. Junto com o filho do Denzel Washington, o John David Washington, com o Adam Driver, que também é um monstro, nosso eterno Kylo Ren, o cara entregou o filme Infiltrado na Clã. Um filme sobre uma das histórias reais mais loucas e importantes da história dos Estados Unidos. E é um filmaço! Esse é um filme que nesse ano a gente imaginou que nem teria concorrência. E no final, um filme que é um tratado sobre racismo perdeu para um dos filmes mais racistas que eu já tive a oportunidade de assistir. O filme Green Book. Nossa, Natê, mas Green Book é racista? Eu já tenho um conteúdo sobre esse filme, então não vou ficar aqui me repetindo, mas como eu odeio esse filme. E por mais que Infiltrado na Clã tenha ganhado um Oscar de roteiro adaptado, o Spike Lee ficou tão furioso de ter perdido pro Green Book que ele foi visto tentando sair de qualquer jeito da cerimônia. Eu também ia embora, velho. Então, na moral, por Infiltrado na Clã, alguém devia ser preso. E essa é a minha tier list. E aí, o que você acha? Você concorda? Você discorda? Deixa aqui embaixo pra mim no comentário. Se você acha que eu esqueci também alguma outra grande injustiça, pode deixar aqui pra gente também. Se você chegou até aqui nesse vídeo enorme, muito obrigado. Curte, salva, compartilha esse conteúdo. E fica ligado que toda vez que eu chegar por aqui, você já sabe. A gente vai falar de música, história, política, cultura e arte. É nóis!